Glória a Deus. Aleluia. Vê aí, me diz se o som tá bom, gente. Um joinha aí. Ô, glória a Deus! Aleluia. Manto. Quanto tempo, Pastor Márcio! Que bênção, Sânia. Bem-vinda. Que bom te ver. É uma honra poder ter você aqui junto com a gente nessa live. Nossa, Privilégio. a honra é minha, com certeza. Saudade desse povo maravilhoso carioca, que eu Glória a amo. Deus. Saudade também. Como estão as coisas por aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, pastor, tá tudo fluindo, graças a Deus. Só vai melhorar, né? É isso mesmo. Muito calor por aí? Teresina é sempre quente, né? De vez em quando a gente tem um refrigério de uma chuva, mas a maior parte do tempo é quente. Mas glória a Ah, Deus. que bom. Ah, Deus é bom, né? Aleluia. Muito bom. Então, quero aproveitar para a gente ganhar tempo e a gente poder desfrutar mesmo da graça que está sobre a sua vida, saber o Amém. que Deus tem falado com você nesse tempo, o que você tem meditado, o que você tem recebido de instrução do Senhor, para você poder compartilhar com a gente, com esse povo que está chegando aí. E você que está aí entrando na live, vai compartilhando, chamando mais gente para estar com a gente aqui. Amém, amém. Nossa, pastor, eu tava pensando aqui hoje, né? Até a gente não combinou nada, né? Josi, eita glória. Então, eu pensando hoje em algumas coisas que o Senhor tem ministrado justamente no meu coração durante esse tempo de quarentena. E desde o começo, pastor, Deus falou comigo que esse tempo, na verdade, não era um tempo de isolamento, era um tempo Amém. de alinhamento do nosso coração para que a gente pudesse viver uma aceleração de Deus depois desse tempo. Oh, é isso que eu creio. Eu creio literalmente que Deus ele está ajustando pensamentos, né? Ajustando crenças, ajustando valores. Deus está ajustando mesmo o nosso coração nesse tempo para que Ele possa nos levar para um outro nível, né? Eu entendo que a gente só pode avançar se a gente estiver na direção certa, né? E a mudança de Verdade. mentalidade, a mudança de pensamento, essa palavra é muito interessante que essa palavra no grego é a palavra metanoia, né? Que é a mesma Uhum. arrependimento. Então a gente sabe que quando há um arrependimento, há uma mudança de destino, né? Uma mudança de direção. Então, na verdade, o verdadeiro arrependimento é quando existe uma mudança de mentalidade. E Isso aí, quando mesmo. uma mudança de mentalidade, existe uma mudança de direção. Então, eu creio que o Senhor está nos dando uma oportunidade, realmente, da gente aparar as arestas, né? Nos fortalecer, né? Nos animar, realmente nos posicionarmos na palavra cada vez mais, mudando, né, a nossa mentalidade, não pensando como o mundo pensa, mas cada vez mais pensando como Deus pensa, falando como Deus fala, né? Para que eu possa realmente nos levar para um outro nível de conquista da igreja, né? Um novo nível de avanço do reino. Eu realmente estou crendo num tempo onde a gente vai começar a provar de coisas que a gente ainda não provou, Oh, né? glória a Deus. Amém. Deus tem falado muito comigo sobre um tempo de milagres, um tempo onde a gente vai ver realmente o resultado, né, daquilo que a gente tem declarado por tanto tempo. Eu creio que esse Isso. é um tempo verdadeiramente que Deus está nos posicionando como igreja, né? Para que a gente possa cumprir aquilo que ele nos chamou, para que a gente possa viver as promessas que ele declarou sobre nós durante tanto tempo. Existem Verdade. pessoas que estão nos ouvindo, né? Que têm esperado em Deus, têm esperado em promessas do Senhor por tanto tempo. E chegou a hora, né?
chegou a hora da gente se posicionar e concordar com Deus que Amém. que as coisas vão acontecerem. Esse é o tempo, né, que Deus vai manifestar as promessas dele na nossa vida. E a gente precisa estar em concordância com o Senhor, né? Uhum, E uhum. tá é justamente nisso, a gente se submetendo cada vez mais à palavra num nível cada vez maior, né? Para que a gente possa ver a manifestação daquilo que o Senhor tem prometido para nós. Então, eu creio Amém. realmente, pastor, que a igreja vai passar por um momento de aceleração. Se você tiver se utilizando bem desse tempo, né? Se você tiver usando a quarentena não para distração, mas para o alinhamento, eu creio que você vai sair fortalecido e melhor do que quando você entrou, né? Para desfrutar Amém. maiores em Deus. Eu realmente creio nisso. A Jéssica entrando aí, aleluia, E aleluia. eu tenho visto também que nesse tempo, esse dom que a gente não conhecia de pessoas fazendo live, né? Estava ontem falando com o pastor Carlos Júnior, que durante muitos anos, não posso dizer todos, mas eu sei que eu fazia isso, orava para Deus abrir uma porta na televisão, para a gente ter cultos ao vivo, para a gente poder. Olhava para o ministério do pastor Silas Malafaia, de outros ministros que já estão há muito tempo na televisão, e hoje a gente tem gente que não tinha coragem, tinha vergonha de segurar o microfone, está fazendo live. Isso, isso já é resultado, né, do alinhamento. Isso já é a gente realmente ousando fazer coisas maiores para o Senhor, saindo, né, das quatro paredes e invadindo as casas, as famílias com a palavra. Eu acredito que essas atitudes, elas também vão trazer mais ousadia para que a gente possa dar passos maiores, né, para aquilo que está preparado para nós para depois dessa quarentena. Porque eu já Eu creio, vai vir muita gente resultado dessas lives, né? Dessas ministrações online. Eu creio, pastor. Eu até quero dar uma dica para vocês, porque esses dias, como eu tenho meditado muito sobre fé, né? E Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, ninguém Uhum. melhor para nos ensinar a crer em Deus, né? E a fé de Jesus sempre foi na palavra, sempre foi no que está escrito. Amém. E pensando muito naquele texto, né, de Hebreus, quando Jesus fala que ele suportou a cruz em troca Uhum. do que ele estava proposta, né? Ele não fez caso da vergonha, né? E hoje está sentada à destra do Pai, acima de todos, né? Recebeu o nome acima de todos os nomes. E o que que esse texto tem falado comigo? O Senhor tem falado que se a gente atentar para a fé de Jesus, a gente não vai ficar olhando para o momento, né? A gente vai olhar para o que está depois disso, a alegria que está Isso. proposta, né? Amém. A carreira que está proposta. O outro lado da montanha, que a gente não viu, mas tem coisas esperando a gente nesse outro lado, né, pastor? Amém. Então, Verdade. crer, essa é a hora de ficar firme como nunca, é a hora de se posicionar nas promessas de Deus, concordando que Deus vai fazer tudo aquilo que ele disse que ele vai fazer, né? Eu Esse é o creio. que a gente vai desfrutar das promessas de Deus, da dupla honra, da restituição. Eu falo assim, gente, Deus sabia de tudo que ia acontecer quando ele liberou É, as promessas. Então, ele não está contando com a situação para fazer a palavra dele acontecer, né, pastor? verdade, verdade. Deus não conta com o cenário. Ele conta com o poder dele, né? É Então, verdade. E veja só, eu estava pensando e meditando nisso também. A igreja parece que estava preparada para esse tempo, né? Com o uso de tecnologia, está familiarizada com tecnologia. A gente já vinha trabalhando live, trabalhando com ofertas online. A igreja se preparou para esse tempo. A igreja está bem contextualizada. E quando chegou esse momento, foi só ativar o dom, né? isso. Deus, ele tem realmente despertado, né? Eu acredito nesse tempo, novos dons, novas ideias. Amém. Eu creio que está sendo um tempo onde a gente mesmo está se descobrindo. Muitas pessoas elas estão descobrindo dons e talentos que elas nem imaginavam que tinham, né?
Então, Verdade. né? Estão acreditando e estão avançando. Eu, na verdade, vejo esse tempo como um tempo de avanço e não como um tempo de retrocesso. Eu só vejo a igreja avançar, Isso. eu não vejo a igreja retroceder, né? É verdade. Momento, né? E, pastor, é muito engraçado porque eu acho que Deus tem falado muitos versículos com cada um, né? Uhum. A gente tem meditado com mais frequência. E eu tenho meditado muito num texto que está na Antiga Aliança que eu tenho ouvido o Senhor falar comigo, né? Que nós precisamos realmente colocar toda a nossa confiança no Senhor. Porque quando a gente olha para Amém. aonde a gente não vê que a gente tem poder de mudar aquilo sozinho, né? É onde a gente precisa realmente estar com a nossa fé completamente firmada, né, no Senhor, né, na confiança plena de que Ele vai fazer acontecer na Isso nossa mesmo. aquilo que Ele prometeu, né? Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é Ele fazendo acontecer na nossa vida aquilo que Ele prometeu. Então, o texto que está no meu coração é aquele texto de 2 Crônicas, né, 16, quando Deus fala: quanto ao Senhor, os meus olhos passam por toda a terra para se mostrar Aleluia. para com aqueles cujo coração é totalmente meu, né? Então eu tenho pensado muito nesse texto, porque se a gente for olhar o contexto desse versículo, o rei Asa, ele estava sofrendo uma perseguição naquele momento, até do próprio Israel, né? Ele era o rei de Judá. Mas ao invés de ele colocar a confiança dele no Senhor para livrar ele daquela situação, ele colocou no homem, né? Ele foi buscar a ajuda do rei da Síria. E aí o profeta chega para ele e fala: você não se lembra de todas as vezes que Deus agiu por você? Quando veio os etíopes, quando veio os Uhum. moabitas, e o Senhor entregou os inimigos na sua mão? Como é que você vai buscar confiança em outro lugar agora? Como é que você tira a sua confiança de Deus e coloca em homens? Isso Aí é mesmo. quando ele diz o versículo: quanto ao Senhor, continua o mesmo. Ele está pronto para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, né? Então, o que é um Amém. Aleluia. Deus? É um coração que confia plenamente no Senhor. Então, a gente não olha para o que está favorável, se a situação está favorável ou se a situação não está favorável. A gente olha para o Senhor, que se mostra forte. E a palavra que o Isso Senhor falou mesmo. que é se mostrar forte é justamente entender que Deus é maior do que as impossibilidades, que Deus é maior do que as dificuldades, que Deus é maior do que o cenário, né? Ele se mostra forte, ou seja, ele mostra aquele que faz. Ele é maior do que tudo isso, né? Ele é maior do que o sistema, ele é maior do que essa corrupção que a gente tem visto aí tentando se instalar, né? Permanecer no Brasil. Verdade. Ele é maior que tudo isso, né? Então ele vai se mostrar forte na vida daquele que colocar toda a confiança no Senhor. Então essa não é a hora de você deixar dúvidas em relação à bondade de Deus, em relação à fidelidade de Deus, em relação às promessas de Deus. Não é hora de você deixar dúvidas chegar na sua mente, no seu coração. É hora de você verdadeiramente se posicionar, honrar a Deus. Porque uma das coisas Verdade. que tem falado comigo sobre honra é que não tem como você honrar a Deus se você não honrar a palavra. Isso Porque mesmo. dois reinos em operação. Aquilo que o diabo está falando, aquilo que Satanás está querendo que você acredite, né? Porque tem muita gente desesperada, acreditando que é o fim, acreditando É. que acabou, né? O ano já acabou, esse ano está perdido, né? Tem muita gente pensando assim, mas isso é a voz do diabo. Essa não é a voz de É. Deus. Quando é que eu honro Deus? Quando eu não fico com a voz de Satanás. Eu honro Deus acreditando que Deus está dizendo: esse é o ano da dupla honra. Esse é o Amém. ano que você vai ver eu me mostrando forte na sua vida. Esse é o ano que eu vou fazer o milagre ser ainda maior. Isso Amém? mesmo. Quando o cenário está desfavorável, aí ele vai ser mais honrado ainda. Porque o favor de Deus vai ser visto na nossa vida como nunca, né? Aleluia. Deus se mostrando forte, favorecendo a nossa vida no meio do caos.
Então, na verdade, querida, esse é o ano de prosperar como nunca. Esse é o ano É, de ter as promessas antigas, aquilo que você já tem crido em Deus por tantos anos, se manifestando na sua vida. Esse é o ano. E 2020 só vai ter uma vez. Então, não deixe esse ano passar. Não deixa, sabe? Porque a nossa fé, ela é determinante para isso se cumprir na sua vida, isso mesmo. né? É determinante, sabe? Às vezes a gente acha que as coisas e as promessas vão se manifestar na nossa vida, independente da nossa atitude diante da palavra. Mas não é assim. A nossa atitude diante de Deus, de honrar a palavra, vai fazer com que ele se mostre forte. Porque Isso mesmo. nessa hora mostra a nossa confiança em Deus. Eu tenho até, pastor, rapidinho aqui, só contar um Não, fica à testemunho. vontade. Não precisa ser rapidinho, não. Tava até conversando com uma amiga. Olha só, gente. Minha Ó, canequinha era rema mesmo. Então, agora eu preciso de uma caneca Nova Iguaçu, viu? olha, vai chegar. Eu amo essa caneca. Então, Deus é maior do que qualquer circunstância. E esse texto, eu quero até trazer essa experiência para você. Conversando com uma amiga minha, contando esse testemunho para ela esses dias, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, eu tive um problema, com o meu visto. E eu tive que voltar para o Brasil, né, para pegar o visto no Brasil. E por causa disso, eu tive que sair dos Estados Unidos com uma semana que eu recebia o documento do consulado. Então, na verdade, eu tive uma semana para comprar passagem. E eu tive que comprar uma passagem no valor de R$ 7.000, porque como foi em cima da hora, eu paguei uma Uau, fortuna para poder vir, né? E eu não tinha esse dinheiro. E Deus começou a mover pessoas para mandar oferta para mim nos Estados Unidos. E aí eu me lembro que eu procurando passagem, tentando encontrar passagem, essa foi a mais barata que eu achei, porque estava de 8.000 para cima. uau. Eu consegui, com muita oração, eu comecei num determinado momento a ficar apreensiva, porque eu dizia, Deus, quanto mais tempo passa, mais caro fica, e eu não encontrava passagens, né, em preço considerável, né? E o Senhor me mandou parar e orar em línguas. E naquele momento que eu estava procurando a passagem, eu decidi parar, eu comecei a orar em línguas. Por 10 minutos eu aquietei a minha alma orando em línguas e eu ouvi o Espírito Santo dizer: me peça a minha palavra para que eu possa agir ao seu favor. Deus me Aleluia. mandou, eu pedi para ele uma palavra específica que fosse rema para mim naquele momento. E quando eu orei ao Senhor, a palavra que ele me trouxe foi exatamente essa. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte, para com Oh, aqueles glória que a Deus. mente dele. E naquele momento eu disse: Senhor, você vai se mostrar forte na minha vida. E eu sei que eu vou conseguir voltar, porque o próprio Rema dos Estados Unidos falou para mim: Sani, você vai levar a sua mala e tudo que você tem, porque nós não podemos garantir que você vai conseguir voltar. Nenhum aluno até hoje, com a situação que você está, conseguiu voltar, conseguiu ter o visto para voltar. Então leve tudo que você tem. Só que o Senhor tinha me dado a palavra. Ele ia Uhum. se mostrar na minha vida. Eu pedi a palavra e ele me trouxe esse versículo no meu espírito. E quando eu fui arrumar a mala, o Senhor falou comigo: pegue a menor mala que você tem. Você não vai levar tudo. Você vai pegar a menor mala que você tem. E quando eu peguei aquela mala, eu comecei a fazer a mala em fé. Eu comecei a crer. Eu falei: Senhor, eu creio que eu estou ouvindo a tua voz. E eu vou pegar a menor mala. E eu vou voltar. Porque o Senhor vai se fazer forte na minha vida nessa situação. E eu levei a menor mala. Deixei as minhas coisas organizadas no apartamento do Rema e levei a minha mala. E foi interessante porque quando eu cheguei no Brasil, o consulado, eu tinha entrevista no outro dia. E eu fui no consulado porque eu tinha 2 números de documento que o Rema tinha, vamos dizer assim, para tentar explicar de uma forma mais rápida, eu tinha a matrícula do Rema,
Só que eu tinha feito o meu questionário do consulado com um número antigo e o Rema teve que emitir nova data. Então, eu não tinha nenhuma possibilidade de conseguir fazer a entrevista com dois números de documentos diferentes. E eu fui no consulado um dia antes. E quando eu cheguei lá, tinha um policial que estava organizando a fila. E eu contei para ele a minha situação. Olha, eu tive o visto negado, eu tive que voltar para o Brasil e eu estou com dois números de documentos. Eu preciso pagar tudo de novo, porque se eu tivesse que fazer um novo questionário, eu ia ter que pagar toda a taxa novamente. E eu disse, gente, eu já tinha gastado 7 mil reais só de passagem. Fora o valor da matrícula também, que era caro. E aí, Uhum. naquele, né, eu conversando com aquele homem, ele disse para mim, olha, naturalmente falando, eu não quero te desanimar, mas é quase impossível você conseguir o seu visto. E eu disse para ele, eu não preciso de que o Senhor faça nada. Eu tô crendo e eu tenho certeza que eu vou conseguir voltar. A única coisa que eu preciso é saber se eu posso vir amanhã fazer a minha entrevista com esses dois documentos. E aí ele ligou pro cônsul na minha frente, pegou o walkie-talkie, ligou pro cônsul, explicou o meu caso. E o cônsul, ele disse, não, ela pode vir. Então, eu já não Oh, ia glória. precisar pagar aquela nova taxa. Quando eu cheguei no outro dia, pastor, para fazer a entrevista, ele não estava na porta, né? Esse segurança. E quando eu cheguei para entrar mesmo, para poder entrar para fazer a entrevista dentro do consulado, eu fui barrada, porque a moça olhou e falou assim: olha, você não pode entrar com dois números de documentos, você só pode ter um. E Uhum. eu disse, mas eu vim ontem e me autorizaram que eu poderia vir. E aí, quando eu estava conversando com a mulher, o segurança estava fazendo um trabalho interno. E ele ouviu a minha voz dentro da sala e saiu de onde ele estava e disse para ela: pode deixar ela entrar, que o cônsul já está sabendo do caso dela. Pastor, Uau. eu se mostrar forte em cada situação. E aí, quando eu entrei, né, para falar diretamente com o cônsul, a gente que vai, você que já tirou visto americano, você sabe que eles fazem toda uma entrevista para Uhum. depois dar o, né? E aí, É. quando ele libera, ele manda você colocar o seu dedo, a sua digital, né? E naquele momento, quando eu olhei para o cônsul, que ele abriu o protocolo, que ele viu meu questionário, ele já foi me dando visto sem fazer entrevista. Oh, glória. Disse, você já pode colocar o seu visto. E eu disse, Deus, o tempo todo eu combati o bom combate, firmado nessa palavra, que o Senhor se mostraria forte. E eu saí de lá com o visto, mandei uma mensagem, o Ted Gregory, que é o diretor do Rema nos Estados Uhum. Unidos, mandado uma mensagem para a Mama Jane, dizendo, olha, a gente está fazendo tudo para ajudar a Sani, mas é quase impossível ela conseguir voltar. E quando eu saí do Rema, eu disse, eu acho que a gente vai dar vocês a crerem um pouquinho mais, porque funcionou. Eu vim com uma mala menor e voltei com aquela mala. Gente, eu me lembro como se fosse hoje, quando o avião tocou no solo de Tulsa, eu comecei a chorar, porque eu vi Deus se fazendo forte. E Oh, dinheiro chegou aleluia. e tudo Glória. aconteceu e eu vi o curso. Então, esses dias o Senhor me trouxe à memória esse texto. Quando ele me trouxe à memória esse texto, ele falou: o que você está crendo agora? Naquele momento você estava crendo para algo que naturalmente era impossível. Aquilo que você está crendo agora. Oh, Eu vou me glória. forte do mesmo jeito. O que é se mostrar forte? É Deus favorecendo você no meio de uma Uau. circunstância desfavorável. Então, creia nisso, coloque toda a sua confiança em Senhor, porque eu creio que você vai provar do favor de Deus e Deus vai ser glorificado. Porque as pessoas, quando elas olham e veem o favor de Deus, né, pastor, agindo na nossa vida, É. elas vão dizer, ah, foi Deus. Só podia ser Deus. Naturalmente falando, não tinha como acontecer isso na vida dela. E foi esse o Glória a testemunho Deus. que lá no Rema, né? Todo mundo ficou sabendo. A única aluna que naquela condição eu voltar para terminar Glória a o Deus. curso. Então, querido, ora, né? E fala, Senhor, qual é a palavra que você tem para mim nesse tempo, nessa estação?
sabe? Deus vai trazer um versículo específico para você, que vai ser rema para você, né? E você vai pegar esse versículo, você vai combater o combate, declarando, declarando, libera a palavra durante todo Amém. o tempo, até você ver a manifestação daquilo que o Senhor prometeu. Amém? Eita, glória. O homem de fé, a mulher de fé é protagonista, né? Ele tem uma história para contar, um testemunho. Ele não fica vivendo só das histórias que ouve. É muito bom ouvir história, é muito bom estar ouvindo a sua experiência, mas a vontade de Deus é que a gente desfrute dos resultados de uma vida de fé, né? Isso. Eu gosto quando, em 1 Tessalonicenses, fala da fé, da operosidade da fé daquele povo. A gente tem uma fé que funciona, a gente tem uma fé que opera. E quando a nossa fé traz resultados, como você compartilhou aqui, o que aconteceu com os Tessalonicenses é que até os de fora viam o resultado deles e eles não precisavam mais saber da propaganda, do marketing do ministério do apóstolo Paulo. A vida daqueles Tessalonicenses era uma propaganda. Isso, pastor. E é isso que eu tenho buscado. Quando eu falo de alinhamento, né, gente, é nesse sentido, é a gente alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, é a gente alinhar a nossa visão com a visão de Deus, é a gente verdadeiramente alinhar a nossa boca, né? A nossa boca falar aquilo que Deus está falando. Esse é o alinhamento. Não permitir que da sua boca saia a circunstância, né? Porque Uhum, o que vai prevalecer na nossa vida é quando nós abraçamos a palavra, ficamos com a palavra, e aí verdadeiramente aquilo que a gente está crendo vai acontecer. amém. E, na verdade, o maior testemunho que a gente pode dar é daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Isso é o maior testemunho, né? Como o Senhor acabou de dizer, é aquilo, é a nossa vida, né? Ela Uhum, mostrando Deus, a fidelidade do nosso Deus, né? A gente olha para Israel, por exemplo, e a gente vê que Deus ele foi engrandecido, né? As nações não conheciam Deus. O povo naquele tempo tinha adorações variadas de vários deuses. uhum, E era o único povo que Deus havia feito uma aliança, né? Para que ele pudesse ser conhecido naquele tempo apenas através de Israel e daqueles que é, pudessem se associar com Israel, né? Então, a gente vê que Israel, através da história deles, Deus pode ser glorificado no Egito, né? Porque isso eles mesmo. momento, Deus pôde ser engrandecido e as pessoas passaram a conhecer o Deus de Israel. Por quê? Porque Israel, quando Israel se posicionou, a gente pôde ver a manifestação daquilo que Deus havia prometido, Uhum, né? De tirar eles da escravidão, levar eles para uma terra boa e ampla, né? E os que creram provaram, né? Os que creram realmente viram a manifestação da promessa. Então, é muito interessante que a gente precisa ver isso, tá, gente? Deus está falando algo aqui e eu creio que alguém precisa ouvir isso. O Espírito Santo está boa. falando algo no coração, né? Literalmente, às vezes a gente acha que a gente tem uma promessa e essa promessa ela vai acontecer mesmo se você não acreditar nela. Mas Israel é o maior exemplo que isso não existe, né? Todos eles receberam a mesma promessa. Josué e Caleb herdaram. Então, na verdade, a atitude de fé fez com que eles Uhum, herdassem. Então, a confiança naquilo que Deus está falando. Ah, mas eu não estou vendo. Nossa, mas o que Deus me falou é muito grande. Nossa, mas é impossível isso acontecer na minha vida. Justamente agora, nesse tempo de quarentena, eu vou prosperar. Irmão, se você é, concordar com Deus e isso mesmo. acreditar, não tem gigante que vai ficar diante de você. Não Verdade. tem Isso mesmo. vai prevalecer, porque o próprio Deus, ele vai dar as estratégias para que você vença os gigantes. A única coisa Aleluia. que a gente vai acreditar que Deus está conosco, que a gente vai vencer o gigante e que a gente vai possuir aquilo que ele prometeu. Glória a Amém? Deus. É o que precisa, é perseverar em fé, é confiar, né? Essa fé que é confiança, né? Não é só dizer que creio na palavra, não, eu confio.
Eu confio de todo o meu coração que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que vai fazer na minha vida, mesmo que eu olhe ao meu redor e eu não veja absolutamente nada favorável. Amém, gente? E é essa fé real. Essa é a fé real. Essa é onde a gente realmente exerce fé. Não é quando está tudo favorável. Porque quando está tudo favorável, não precisa de fé, né, pastor? É verdade. A gente é nessa hora, gente. E é por isso que eu falo, a quarentena está sendo um momento aonde você pode mostrar para Deus a sua fidelidade. É Amém? isso mesmo. A hora que você pode mostrar para Deus, porque é nessa hora, quando a coisa acontece que a gente não esperava, quando a coisa não sai do jeito que a gente imaginava. Eu tenho certeza que nenhum de nós imaginava que a gente ia começar o ano de 2020 da forma como está começando. É Mas é a verdade. atitude de permanecer, mesmo diante de tudo isso, é que vai determinar como é que vai ser o depois disso. Uhum. É que vai determinar se você vai vencer o gigante ou não, né? Então a gente tem que decidir mesmo. Decidir. A fé é uma decisão. É uma decisão. Você decide o que você vai acreditar. Ou eu decido acreditar na palavra e me agarrar com ela, ou eu decido ficar olhando para a circunstância, para o gigante, para as impossibilidades, e aí você não vai ver Deus agindo ao seu favor. Agora, quando você tira os olhos das impossibilidades e coloca os olhos nele e fala, Pai de mim, eu não tenho como fazer esse negócio acontecer, não. Mas eu creio que o Senhor, Aleluia. tudo isso, e que o Senhor Glória a vai Deus. estar forte através da minha vida. Eu creio que esse é o ano que Deus está querendo aparecer. Ah, Entende? é. Só é. Isso mesmo. Está querendo se mostrar através de mim e de você. A única forma que ele tem de fazer isso é através de mim e você. É A verdade. única. Mais pura verdade. Eita glória, isso é maravilhoso, né, pastor? Que Deus escolheu É. fazer nós, né? Eu creio Gente, num avivamento de cura, num avivamento de prosperidade, mas que não vai começar quando acabar essa quarentena. Ele já começa agora. Então, as pessoas que precisam já vão desfrutar de cura nesse tempo, já vão desfrutar de provisão, de intervenção sobrenatural na vida financeira, já a partir de agora. Essa é a hora de até nas nossas lives nós testemunharmos daquilo que Deus está fazendo, né? Pessoas estão sendo alcançadas por aquilo que a gente tem testemunhado. Como você tem dito, Deus é visto, Deus está se mostrando através do seu caráter na nossa vida. Ele é galardoador, é recompensador, é provedor, supridor, ele prospera, é a nossa fonte. É assim que é, Deus é visto, né? Aleluia. Deu uma congeladinha aí. Amém. Tinha algum demônio tentando congelar, mas já foi embora. Vamos lá, toda interrupção na rede cai em nome de Jesus. Voltou aí, Sânio? Não estou te ouvindo. Tá só sua imagem sem som. Tá conseguindo me ouvir? Sem som, tá sem som. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Vou sair e te chamar de novo para ver se a gente consegue resolver a questão do som. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Acho que não, né? Chamar a Sani de novo. Vamos ver. Ficou sem som, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Estou só chamando a Sani de volta aqui. ô glória! Oh, voltou, deu Eu certo. acho que travado aí, você ficou travado para mim, eu acho que ninguém estava me ouvindo,
né? Só ouvindo você. Só ficou sua voz e a imagem, só ficou sua imagem, a voz sumiu. Oh, meu Deus, amém. Voltamos. Então, pastor, continua. Então, eu creio que Deus vai se mostrar através dos resultados na nossa vida. Isso, Acho que chegou o tempo onde a gente precisa parar só de ficar apresentando currículo, né? isso. Sou graduado, me formei, tenho tantos diplomas, já li tantos livros do irmão Reagan. Aí é hora da Eita. gente demonstrar e colocar para se manifestar o depósito, o bom depósito que a gente já tem no coração. Muita propaganda. Eu preciso agora. Eu creio que Deus está dizendo isso, né? Muita propaganda. Eu quero me mostrar, eu quero que as pessoas me vejam. E aí é onde entra a importância da gente cooperar com Deus com a fé, né? Isso mesmo. Hora da gente cooperar com o Senhor, porque de Deus somos cooperadores. Paulo fala isso, né? Então Deus está Uhum, querendo, ele está querendo fazer e ele precisa do meu e do seu coração alinhado, uma fé mesmo alinhada com ele, para que ele possa fazer através da nossa vida, né? Então, amém. querido, mesmo de se encher de fé, de se encher da palavra, de confessar essa palavra constantemente, o tempo todo, né? A gente está com mais tempo do que o normal, então, né? Uhum, Tem muita gente, nada de errado, né? Em você maratonar uma série, nada de errado em você assistir um filme, né? Eu, particularmente, não tive tempo de assistir filme nenhum. E o tempo que eu tive, eu usei para outras coisas, né? Mas, uhum, assim, não estou falando que seja errado isso, mas foca, né? Foca. Foca mesmo em fazer a sua fé crescer nesse tempo. Foca em você meditar, em você mergulhar mais fundo em oração, em você buscar mais o Senhor, para você ouvir Deus, né? Para receber estratégias do Senhor, para receber coisas novas, até sonhos novos que Deus quer gerar no seu coração. Então, eu amém. acredito é tempo da gente ampliar a visão, é tempo da gente aproveitar, né? Bem esse tempo de quarentena, porque ele vai passar, né? Já já ele vai passar e aí vai Vai. ficar esse tempo na nossa vida, vai ficar o resultado daquilo que a gente decidiu fazer com esse tempo, né? Uhum, Então por coisas que vão ter fruto na sua vida, no seu ministério, no seu casamento, no seu relacionamento. Né? Tenha tempo com a sua família, tenha tempo com seus filhos, tenha tempo para investir também em relacionamento, tudo isso, né? Mas não se esqueça de investir na sua fé. Amém? Não se esqueça de priorizar a sua fé e trazer a sua memória, né? Porque assim como o Senhor fez comigo esses dias, ele trouxe a minha uhum, memória algo que ele fez lá atrás, né? E que ele se mostrou forte na minha vida para animar a minha fé, que o Deus que amém. fez uma vez faz de novo, né? Isso mesmo. Então, às vezes, né, pastor, é importante que a gente tenha esse exercício de ir para a sala do troféu e olhar o que Deus fez na nossa vida. Hoje, especificamente, eu passei o dia exercitando isso, trazendo à minha memória aquilo que me dá esperança, trazendo à minha memória aquilo que o Senhor já fez, enchendo meu coração de gratidão pelo que ele já fez, lembrando dos milagres que eu já vivi e sabendo que ele não mudou. Então, isso Glória a anima a Deus. gente, Aleluia. mesmo Deus que fez antes, né? Que se mostrou forte na sua vida em outras estações, em outro tempo, ele continua mesmo para se mostrar forte na sua vida agora, nessa estação, né? Amém. Então eu tenho alimentado o meu coração, trazendo a minha memória. E sabe, gente, eu estava meditando no Salmo 106 hoje, né? Quando fala de duas atitudes aqui interessantes de Israel. Uma atitude, né, quando eles chegaram diante do Mar Vermelho. A primeira atitude, a Bíblia fala, né? Nossos pais no Egito não atentaram às suas maravilhas, né? Porque Deus tinha feito muita coisa no Egito, Uhum, né? Deus ficou forte no Egito. Deus tirou o povo de Israel com mão poderosa do Egito. Eles não saíram fugindo, eles saíram de cabeça erguida. Eles isso saíram com mesmo. riquezas. Mas no Egito ainda, eles não tinham nem saído e já tinham esquecido das maravilhas que o Senhor tinha feito no Egito.
E aí diz, né? Não se lembraram da multidão das suas misericórdias e foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. E aí, naquele momento, eu fiquei, meu Deus, qual foi a atitude de Israel diante do Mar Vermelho que Deus considerou rebelião? A gente pensa que rebelião é a gente se voltar, né? Sei lá, se rebelar contra um líder, se rebelar contra Uhum. uma autoridade. Mas quando sabem que a palavra de Deus é a autoridade máxima? É Que isso Deus mesmo. a palavra como autoridade máxima. E quando a gente não se sujeita à palavra, a gente está sendo rebelde. Uau, isso foi forte, hein? Eita. Foi forte, hein, gente? E aí, que o que o povo fez? Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles começaram a murmurar. Foi por falta, Moisés, de cemitério, né? Que você veio trazer a gente até aqui. A gente não disse que era a gente servir o povo do que a gente morrer nesse deserto? Ou seja, qual era a confiança que eles estavam tendo que Deus não ia deixá-los morrer no deserto? Qual era a Uhum. confiança que eles estavam tendo que Deus ia conduzir eles até a terra prometida? Aquilo que eles estavam falando estava mostrando a fé deles. Uhum. Então, naquele estavam crendo. Deus não tinha dito? Deus está dizendo que vai tirar vocês do Egito, vai levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Deus falou através de Moisés e Moisés falou para eles. Só que eles foram rebeldes. Naquele momento murmuraram. Então a murmuração, gente, é você não concordar com o que Deus está dizendo. A murmuração é você falar o contrário, é você falar contra aquilo que Deus está falando. E isso para Deus é rebeldia, né? Mas aí a Bíblia diz que o Senhor foi misericordioso naquele momento. Mesmo eles não tendo sujeitado a palavra naquele momento, né? Deus foi misericordioso, isso não quer dizer que vai ser sempre assim, porque tem momentos que Deus, a gente vai vivendo da misericórdia. Mas chega uma hora, querido, que se você quiser desfrutar da graça, você não pode viver o tempo todo na misericórdia, É né? verdade. Tem que crescer. Misericordioso, errando e Deus sendo misericordioso. Chega uma hora que você tem que crescer e começar a desfrutar daquilo que a graça já tem para te proporcionar. Mas você precisa se Uhum. sujeitar à palavra, né? Para que isso aconteça na sua vida, para que a graça te alcance, né? A graça, na verdade, que já te alcançou em Cristo, ela possa trabalhar ao seu favor através da sua obediência, porque a bênção acompanha a obediência, né? Sim, com E certeza. a gente vê que nesse momento aqui, Deus repreendeu o mar vermelho, ele secou, fez passar pelos abismos. Olha só, gente, quem disse que o mar vermelho era raso, a Bíblia diz que era. Tem gente que fala que o Mar Vermelho era raso e que o povo passou, que naquela época do ano a água baixava. Só que a Bíblia diz que passaram em terra seca e que eram abismos, né? Como por um deserto. Olha só. Meu Deus, que Uau. coisa. Salvou-os das mãos de quem os odiava. Gente, olha isso. Aquele povo odiava Israel. Né? Como é que eles iam dizer? Ah, a gente prefere servir o povo que nos odeia do que crer em Deus para coisas maiores, crer em Uhum. Deus tá, para coisas maiores, ainda que não esteja na minha força fazer, mas confiar em Deus que Ele fará aquilo que Ele está dizendo para mim, né? Então é muito interessante. A gente vê que aí logo depois a Bíblia diz que o Senhor salvou das mãos que os odiava, né? Remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores e nenhum deles escapou. Então, na verdade, Deus vingou os inimigos de Israel, gente. Aquele povo que odiava Israel, né? Deus tirou o poder dos inimigos. Aí ele diz: então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Então, a atitude da murmuração fez com que eles tivessem uma atitude de rebeldia diante de Deus. Aí a Bíblia diz que nesse momento eles creram na palavra. E quando eles creram na palavra, qual foi a atitude? Louvor. Então, na verdade, no momento que Israel se alinhava, que eles criam na palavra, a Bíblia diz que o resultado era o quê? Louvor, adoração. Eles louvaram, Miriam dançou, todo mundo começou a dançar, celebrando aquilo que Deus tinha feito. Só que aí a gente vê que o povo não permanecia crendo. Vinha outra dificuldade, né? E aí eles largavam a palavra. Então, gente, chegou a hora realmente
da gente decidir que a gente quer ficar com a palavra. Porque essa Isso palavra mesmo. funciona. A palavra, ela é autoridade sobre tudo. Deus exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas, né? Como o pastor José disse esses dias numa pregação, Deus botou toda a responsabilidade na palavra dele, gente. Pensa bem. É, Ele está dizendo para a gente simplesmente crer na sua palavra, crer naquilo que ele falou, é a palavra que vai fazer tudo. Eu só preciso crer, falar a palavra e obedecer a palavra. O resto, Deus fará. Então, a amém. responsabilidade em fazer acontecer não está em nós. É isso que a gente precisa. Às vezes a gente está tentando fazer a coisa acontecer, né? E não está em nós fazer acontecer, né? A nossa parte, na verdade, muitas vezes a gente não está querendo fazer. E Deus está dizendo, você só precisa confiar, É. me obedecer. Fé Para é de tentar, confiança, né? faz a tua, né? É, Ai, meu Deus. E a parte nossa é sempre a mais fácil. Porque é verdade. é, o extraordinário, o mar se abrindo, né? Maná caindo do céu. É tudo Deus que faz. E eu não sei, sabe, pastor, vocês que estão nos ouvindo, mas eu tomei uma decisão. Eu quero que as coisas aconteçam na minha vida, a bênção de Deus trabalhando ao meu favor e não a minha força tentando fazer acontecer. Porque Uhum. quando de Deus trabalhando ao nosso favor, gente, as coisas acontecem, as bênçãos nos alcançam. Elas começam a nós, não é? Porque a bênção do Senhor está trabalhando ao nosso favor. Mas para a bênção do Senhor trabalhar, a gente precisa fazer a nossa parte. Então se É sujeita à isso palavra mesmo. em todas as áreas, né? Você quer um relacionamento restaurado? Se sujeita, perdoa, anda em amor, não é? É o mais fácil, é a parte mais fácil. Na verdade, Deus vai te ajudar a esquecer a ofensa, né? Deus vai te ajudar a aquilo não doer mais em você. Mas para isso, você tem que dar o passo de perdoar, de decidir perdoar, esquecer a ofensa, né? A gente que está em casa esses dias, tá todo mundo muito junto, grudado e misturado. Isso torna algo até muito fácil, né? As ofensas, né? Acontecerem por causa da convivência. Mas, querido, você quer bênção de Deus no seu casamento? Se sujeita à palavra, perdoa. Amém? A Bíblia manda a gente orar e amar até os inimigos, né? Quem dirá aqueles, né, que nós de fato escolhemos viver junto. Então, nós precisamos realmente nos sujeitar em todas as áreas, em todas as áreas. Amém. E à medida que a gente vai se sujeitando à palavra, a gente vai vendo o Senhor nos alcançando de forma poderosa. E eu entendo isso, que quando a gente reconhece, né, que não é a gente, mas é a bênção do Senhor trabalhando ao nosso favor, né? Existe a bênção de Deus sobre a minha vida e a bênção do Senhor está trabalhando ao meu favor. Eu paro de tentar fazer as coisas acontecerem e eu começo simplesmente a focar na fé. Eu começo a crer. Amém. Entende? Porque a fé é que vai fazer com que a bênção trabalhe. A fé na palavra. Não tem como você obedecer e se sujeitar sem fé. Tem que ter fé para se sujeitar, né? É, Tem verdade. que ter para você obedecer a Deus. Então, na verdade, tudo volta para a fé. A fé vai fazer com que você obedeça, vai fazer com que a bênção trabalhe ao seu favor, sabe? E eu tenho Amém. confessado isso, tenho visto, né? Coisa até que eu nunca imaginei na minha vida. Eu até falo assim, gente, a gente está fazendo lives, né? A gente tem feito isso no intuito mesmo de abençoar as pessoas, né? É isso mesmo. De alcançar pessoas, de levar essa palavra, fortalecer a igreja, né? Nos fortalecer mutuamente, porque a gente dá, mas a gente também recebe, né? É Durante essa. verdade. E eu vejo assim que Deus ele surpreende a gente. Esses dias eu estava fazendo uma live e eu fui surpreendida com pessoas querendo ofertar na minha vida.
Aí eu disse, Deus, só pode ser você um negócio desse. Casa e o Senhor tem pessoas para me abençoar. Então, queridos, Deus é a nossa fonte, não é? É isso mesmo. A gente A está gente prestando um serviço, né, Sani? Que a gente podia estar maratonando uma série, mas a gente está aqui servindo ao corpo de Cristo. exatamente. Então, isso é mais surpreendida, porque eu não esperava, né? Eu falava, meu Deus, como assim? Mas eu entendo que era Deus falando comigo, né? Eu cuido de você. Eu tô aqui suprindo, né? Eu tô. Porque assim, a gente que tem ministério itinerante tem que crer dobrado, né? É, verdade. A gente tem que crer dobrado. E é impressionante como Deus alcança a nossa vida, gente. Como Deus alcança. Então, coloca a sua confiança só no Senhor. Ele é a tua fonte, sabe? É Não é o verdade. seu, não é o seu emprego, né? Não é o seu ministério, né? Não é o meu ministério que é a minha fonte. A minha É isso fonte mesmo. é e ele faz as coisas chegarem na minha vida. Então, eu Amém. tenho pensado isso, que eu não corro atrás das coisas. As coisas me alcançam. As Glória a coisas Deus. é um privilégio para as coisas me ter. Nós é que somos. Então, a bênção do Senhor, ela trabalha ao nosso favor, não é contra nós, não, é ao nosso favor, né? Para que as coisas Amém. cheguem de forma poderosa. Então, querido, fica firme. Pensa, ela continua trabalhando. Olha, o Júnior Lima aí tá correndo. Ô, Glória, tô quase saindo Glória a correndo. Deus. Esse é o baiano, é o baiano. Ele deve estar Né? correndo mesmo. Aleluia, aleluia. Quanta gente Sani, boa. deixa eu te dizer, a gente está chegando já na reta final, né? Daqui a pouco a gente tem a live do Ministério, né? Com o apóstolo Isso. Guto e o reverendo Derek Walker, a gente não pode perder isso. Mas eu Não. queria aproveitar esse finalzinho, primeiro para te agradecer, é um privilégio para a gente. Você para a gente é uma celebridade. Oh, meu Deus. E eu quero assim aproveitar esse finalzinho para pedir para você orar pelo pessoal que está assistindo a gente aqui, né? A gente também vai depois postar essa live no YouTube. E aí eu Amém. queria que você orasse, abençoasse o povo e depois a gente termina. Amém. Amém. Pai, nós agradecemos por esse tempo precioso, Pai, que nós tivemos aqui de meditar, de declarar a tua palavra, de liberar a tua palavra sobre as nossas vidas. E nós sabemos que quando nós liberamos a tua palavra, nós estamos liberando a tua vontade sobre a vida de cada um de nós, Pai. E eu te agradeço, Senhor, por um ano de surpresas na vida de cada um dos teus filhos, que ousaram acreditar e confiar no Senhor num tempo de dificuldade, num tempo de seca, num tempo de deserto, num tempo até mesmo de incertezas naturais. Mas todos aqueles, Pai, que ousaram acreditar no Senhor, eu creio e declaro sobre a vida deles que vai ser um ano de abundância como eles nunca viveram antes. Eles vão provar Aleluia. do favor do Senhor. Cada um, Pai, vai desfrutar de um sobrenatural do Amém. agindo, Pai, ao favor deles de maneira tal que isso vai ser um testemunho para todos aqueles que virem o que o Senhor vai fazer. Todos Glória a Deus. assistirem, eles vão ver o agir do Senhor favorecendo cada um dos teus filhos. Pai, eu te agradeço porque esse é um tempo de aceleração e avanço. Nós não vamos recuar, não é tempo de recuar, não é tempo de retroceder na fé, é tempo de crer como nunca. E eu creio e declaro que os meus irmãos, Pai, têm força, têm ousadia para se posicionar como nunca. E eles vão ver o resultado da tua palavra como nunca na vida deles. Vai ser um ano de milagres Oh, extra, aleluia. vai ser um ano de dupla honra, recompensa dobrada. É isso que eu declaro.
Pai, e creio sobre a vida de cada um deles. Testemunhos vão se manifestar, vão Amém. ser conhecidos, porque os teus filhos ousaram acreditar na tua palavra e te honrar no meio da adversidade, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós vamos ver a tua poderosa mão nos levantar e nos posicionar no lugar que o Senhor tem para cada um de nós. É tempo de cumprimento das promessas. É tempo dos teus filhos verem aquilo que você declarou sobre a vida deles, Pai, chegando. Promessas e sonhos que estavam, Senhor, sendo aguardados. Chegou o tempo, eu declaro, da manifestação desses sonhos na vida de cada um deles. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor não depende do cenário, mas o Senhor é poderoso sozinho. O teu poder é suficiente para mudar a nossa história, mesmo num cenário difícil, num cenário onde a gente não vê saída. Mas o Senhor cria a saída que a gente não pode ver. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está inteiramente no Senhor. E é por isso que nós cremos que nós vamos ver a tua mão poderosamente agindo ao nosso favor. E eu declaro nesses dias testemunhos sendo contados. Nesses dias, pessoas vão receber notícias Aleluia. chegando na sua vida em diversas áreas diferentes. Nesses dias, você vai testemunhar de negócios, de coisas que vão chegar na sua mão e que Deus vai te favorecer por causa da honra que você tem dado à palavra dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, vai ser assim, hein? Eu quero saber. Deixa chegar no meu conhecimento aí os testemunhos. Glória a Deus. Assim será. Assim Sani, será. muito obrigado. Uma honra, prazer. Deu para matar um pouquinho da saudade, mas só um pouquinho só, porque a saudade só se mata junto mesmo, presencialmente, né? Isso vai Eu creio passar. no crédito, né, pastor? Vocês É, creem que você isso tem também que. foi um momento de promessa aí para o pessoal de Nova Iguaçu. A gente tem declarado uma palavra que a gente recebeu eu já vejo tudo pronto. Muita reforma, muita coisa para fazer, mas eu já vejo tudo pronto. Eu recebo também. Glória a Deus. Sani, Recebo, prazer, obrigado, uma honra, amamos obrigada. você. Você foi um presente de Deus o ano passado para a gente e foi foi amor à primeira vista, foi uma conexão que Deus fez da igreja e do Rema aqui em Nova Iguaçu, na época Mesquita, né? Mas Nova Iguaçu com você. A gente costuma dizer que a gente está no lucro, né? A gente é tão abençoado, a gente tem vivido infinitamente mais além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa. E eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu carinho com a gente, está sempre perto, mandando mensagem, até assistindo as nossas lives, até o nosso público é abençoado, ó. Obrigado, Sani. Amém. Eu quero mandar um beijão para Josi, viu? Outro grande para o senhor e para toda a igreja Nova Iguaçu. Eu amo vocês. E em nome de Jesus, o Senhor vai providenciar logo, logo um tempo para a gente estar junto. Muito Vai. obrigada por participaram e ficaram com a gente até agora nessa live, viu? Fica firme, povo de Deus. Só vai melhorar. Amém. Sani, beijo. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.